Oi, tudo bom? Meu nome é Eduardo Biaia e eu sou trabalhador do Centro Espírita Casa de Jesus. E eu estou aqui mais uma vez para a gente compartilhar uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E a mensagem que a gente compartilha hoje é a 79. Ela diz o seguinte: ainda há tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Esse texto nos fala de uma questão das mais delicadas e das mais desafiadoras para nós, que é o perdão. Tanto o perdão do ponto de vista de quem perdoa, de quem pede o perdão, tanto do ponto de vista de quem perdoa. Porque se para a gente, depois de cometer um ato desagradável, de se irritar com a outra pessoa, de ser, enfim, de criar algum tipo de situação desagradável com a outra pessoa, se muitas vezes para a gente pedir perdão, a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, da mesma forma, para aceitar esse perdão, a gente também precisa dar conta dessas duas chagas da humanidade, vaidade e orgulho. Porque muitas vezes o perdão que a gente dá para o outro é assim: não, eu te perdoo, mas faz uma coisa, fala mais comigo não. Se me vir, atravessa a rua, faz de conta que você não me conhece, etc. Quantas vezes nós agimos assim, né? E a gente não perdoou nada. O que a gente fez foi tentar diminuir o ar pesado primário da coisa, né? Que é o momento da ofensa. Mas ele continua lá. Toda vez que nós encontrarmos com a pessoa, lembrarmos da pessoa, essa irritação vai retornar para a gente também. Isso sem falar que muitas vezes a gente pronuncia isso: não, eu te perdoo, mas segue seu rumo, não fala mais comigo. A gente, na verdade, a gente está humilhando a outra pessoa, né? A gente quer humilhar, faz propositalmente, a gente humilha a outra pessoa. Olha só, eu te perdoo porque eu sou superior, mas eu não quero mais falar com você. Nas entrelinhas, é muito isso que a gente está falando. E o pedir perdão e o aceitar o perdão são coisas extremamente importantes. Nós estamos falando de reconciliação. Conciliar significa, entre outras coisas, mas a melhor definição para esse momento que estamos falando, conciliar significa ficar em paz. E reconciliar é tornar a ficar em paz. Então, quando a gente se reconcilia com o nosso irmão, a gente torna a ficar em paz com ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, tem um trecho de Mateus, do Evangelho de São Mateus, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cetil. Quando o Evangelho de Mateus nos fala que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário, com aquela pessoa com quem a gente teve um desentendimento enquanto a gente está no caminho, a gente pode entender antes que um dos dois desencarne, porque realmente o fato do indivíduo desencarnar não torna ninguém santo. Então,
essa dívida, esse desentendimento que nós podemos ter com alguém pode continuar no plano espiritual. A pessoa pode continuar irritada com a gente. Pode ser que não, pode ser que seja alguém que no plano espiritual tem um outro entendimento através do estudo, através de orientação de espíritos amigos, e essa dívida, essa irritação pode desaparecer ou não, pode continuar idêntica. A gente pode entender dessa forma, ou a gente pode entender também enquanto essa pessoa está próxima de nós, enquanto é um amigo que está próximo. Muitas vezes a gente se desentende, uma pessoa querida, a gente se desentende, para de falar com ela, para de se relacionar com ela, ela se muda, vai para um outro lugar, e a chance que a gente tinha de sanar esse erro, que às vezes é uma coisa super simples, fica para trás. E nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, né, de emergência de saúde, de isolamento social, em que a gente está com uma convivência muito mais intensa com nossos familiares, e aí que a gente não se iluda, né? Muitas vezes esses familiares moram conosco, nós moramos com as pessoas, mas elas são estranhas para a gente, nós somos estranhos para eles, né? A gente está descobrindo essas pessoas agora com essa convivência maior. Por conta disso, às vezes os desentendimentos são são mais constantes, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente não vai se reconciliar depois? A gente vai guardar isso? Porque, como diz o texto aqui, esses desentendimentos que a gente não resolve são como lixo emocional. E o que acontece com o lixo? A gente pega o lixo, joga no latão, lá onde seja, e ele tem um aroma desagradável. Se a gente joga logo na lixeira, para o lixeiro levar, enfim, para ser descartado onde corretamente deve ser, aquele cheiro desagradável vai embora, fica um pouquinho, vai embora. Se a gente guarda o lixo fica 1, 2, 3, 4 dias dentro da nossa casa, o cheiro começa a ficar maior, e fica mais forte, fica mais insuportável, e quando a gente se livra desse lixo, aquele cheiro ainda demora para ir embora da casa. E emocionalmente é a mesma coisa. Quanto mais tempo a gente leva para se reconciliar, para fazer as pazes, para voltar, para tentar entender o irmão, tanto pedindo perdão quanto aceitando o perdão dele, quanto mais tempo a gente leva para fazer isso, mais tempo o ar desagradável permanece, a chance disso crescer é muito maior. E como está dito aqui, a gente só vai se desvencilhar disso, dessa linha que nos liga negativamente ao nosso irmão, quando a gente praticar esse perdão e aceitar o perdão do outro e perdoar e pedir perdão para o outro também. Está dito aqui, né, que a gente só vai se livrar, a gente vai para a prisão, é uma prisão que vai nos manter a essa situação, estaremos presos a essa situação, e só vamos sair dela quando a gente pagar o último cetil, o último centavo da nossa dívida. Para encerrar, a gente lê um trechinho muito relevante, muito significativo do texto aqui da lição 79. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Então, as situações desagradáveis, elas vão sempre ocorrer, até porque são provas para nós. Agora, como a gente vai lidar com elas, se a gente vai guardar elas no bolso para ficar olhando de vez em quando, ou se a gente vai dissolvê-las, mandá-las logo embora, isso depende do nosso livre-arbítrio. É isso. Muito obrigado. Que Jesus esteja conosco.